entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender.
Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Louvamos a Jesus. Que bom estar mais uma vez com os irmãos hoje na nossa live de oração. Estamos aqui para orar, estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Eu queria convidar você a ler junto comigo, para nós termos como base a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6, carta aos Efésios, capítulo 6, no verso de número 10, por favor. Nós vamos ler, irmãos, Efésios, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, sejam dadas a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. E graças a Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus hoje para a nossa meditação, na nossa live de oração. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja que estava em Éfeso. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve 13 cartas essas chamadas cartas paulinas, Evangelho de Paulo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso. Mas quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele não estava em Éfeso, ele estava em Roma. Interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava em Roma, e em Roma, irmãos, estava o exército mais bem fortalecido naquela região, naquele tempo, o exército romano, mais bem treinado, irmãos, mais bem armado, mais bem doutrinado na batalha. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja que está em Éfeso, ele via que a igreja que estava em Éfeso sofria batalhas espirituais contra idolatria, batalhas espirituais contra falsas heresias, irmãos, dogmas que era colocado contra a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele consegue identificar uma batalha física. Ele olhava para os soldados romanos e ele conseguia enxergar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo como uma igreja militante. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha só, o exército aqui em Roma tem que lutar com forças físicas, com armas físicas, tem que vestir roupas físicas,
Ele olhava aquele soldado, ele via que aquele soldado, ele estava sempre pronto para a guerra. Mas aquele soldado estava pronto para a guerra, porque ele estava sempre bem armado, sempre bem equipado, vestido para a guerra. E hoje, irmãos, hoje essa mensagem é para mim e para você. Nós estamos inseridos nesse mundo. Esse mundo, o apóstolo Paulo fala que nós temos um adversário. Esse adversário, irmãos, ele maquina contra a igreja. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro fala assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos um adversário, irmãos. Esse adversário, irmãos, ele fica maquinando, ele fica arquitetando contra a igreja. E então o apóstolo Paulo, ele fala assim como um exército tem que lutar, um exército, irmãos, quando ele entra numa guerra, são duas forças opositoras, dois inimigos para conquistar territórios. Então o apóstolo Paulo fala isso. Olha só, a igreja, nós também temos uma guerra, nós também temos um adversário. Esse adversário ele quer conquistar espaço. Mas vocês têm que estar trajados como guerreiros. Então ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então o apóstolo Paulo fala: aonde que eu tenho que buscar força, irmãos? Nessa luta. Às vezes essa luta é desigual. Sim, por quê? Porque eu estou fraco. Às vezes o inimigo se torna forte porque eu estou fraco. Não que ele é forte, mas porque eu estou fraco. Então o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Éfeso: fortaleçam-se, mas fortaleçam-se na força do poder de Deus. Irmãos, Deus tem força hoje para mim e para você. Para um soldado vencer uma batalha, ele tem que estar forte. Para isso tem os treinos físicos, né? A aptidão física, ele tem que fazer educação física, ele tem que se alimentar bem. Por isso, irmãos, a minha vida espiritual, eu tenho que estar fortalecido. Olha aqui, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que me fortalecer o meu espírito com oração. E um atleta também, ele tem que saber usar o seu armamento. Então nessa batalha, irmãos, ela vai deixar de ser desigual quando você se fortalece primeiro em Deus. Então busque força em Deus. Está fraquinho? Busca força em Deus. Está forte? Continua buscando força em Deus. Irmãos, está munido de força? Continue buscando força em Deus. E depois ele fala assim: e vistam toda a armadura de Deus. Paulo olhava para aquele soldado treinando, e ele via que aquele soldado, ele tinha uma armadura toda completa, irmãos. Ele fala assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Às vezes a minha casa, às vezes a minha vida, irmãos, ela é atingida porque eu estou desprotegido. Nessa batalha nós não podemos estar desprotegidos, irmãos. Nós temos que vestir toda a armadura, não pode faltar peça alguma. E vamos lá para nós orarmos. Ele diz aqui: contra as ciladas do diabo, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a carne. Você não tem que lutar contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu marido, contra o seu patrão, contra o seu vizinho. Nós não lutamos mais fisicamente, nós lutamos, irmãos, essa luta ela é espiritual. Então eu acredito que eu tenho que usar armas espirituais. E ele diz aqui: mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, quando você ora, quando você se ajoelha, você se alista para uma batalha daquele dia. Por isso que eu dou um conselho aqui para você. Quando eu acredito que você faz isso, quando você acorda, entrega o seu dia ao Senhor, pede a Deus para Ele dar a bênção para aquele dia. E quando você for dormir, entrega a sua noite de sono ao Senhor, para o Senhor dar a bênção para aquela noite.
porque é uma luta, irmãos. Então quando a gente ora, a gente já está em luta. Então ele fala aqui: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Como enfrentar um dia mau? Talvez você não está passando por um dia mau, talvez você já passou. Se você não passou, talvez você pode passar. Então como passar por um dia mau, irmãos? Ele ensina: e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade. Cinturão da verdade, irmãos. O que é a verdade? Pilatos perguntou. O que é a verdade? Verdade, Jesus Cristo falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, eu tenho que estar cingindo de verdade, irmãos, verdade. Ele continua dizendo, vestindo a couraça da justiça, couraça, guardando meu coração de justiça. A Bíblia fala que ele, em Cristo, o trono de Deus, a base do trono de Deus é misericórdia e justiça. E ele continua dizendo aqui, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, nessa luta você tem que usar fé. Fé de quê, irmãos? Porque o diabo ele lança diagnóstico, enfermidade, você usa fé. Para vencer o ataque do diabo a gente usa fé. Vamos lá, irmãos, vamos continuar. Com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo nessa armadura, ele vai falar dessa armadura. Todos, irmãos, os utensílios dessa armadura são espirituais. Mas ele continua dizendo no verso 18, e orem no Espírito, em todas as ocasiões. Sabe por que ele fala orar, irmãos? Porque como ele via aquele soldado tinha que estar sempre pronto para a batalha. Ocasião de paz ele estava pronto, ocasião de guerra ele estava pronto. A oração, irmãos, eu não só oro quando vai tudo bem, eu oro quando vai tudo bem, eu oro quando eu estou com guerra, eu oro quando eu estou feliz, eu oro quando eu estou angustiado, eu oro quando eu tenho saúde, eu oro quando, irmãos, eu tenho doença, eu oro quando eu tenho dinheiro, eu oro quando eu estou desempregado. A oração, irmãos, ela independe da ocasião, é que Paulo estava falando. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplica, tendo em mente isso, estejam atentos e perseverem na oração, irmãos, por todos os santos. O apóstolo Paulo pega a oração, e ele, irmãos, ele continua falando de batalha, mas ele fala assim, e tenham isso em mente, ou seja, sejam vigilantes, e perseverem orando, ou seja, pronto para a batalha. Porque a oração, irmãos, eu tenho aprendido isso. A oração também, como a armadura, é uma arma. Com a oração eu me defendo das astutas ciladas do diabo. Eu me defendo orando, irmãos. Eu guardo a minha vida orando, mas eu também ataco o inimigo orando. É orar em toda ocasião. Então, fique com essa palavra no seu coração. A oração ela compõe a armadura de Deus. Você guarda toda a sua vida com oração. E para nós orarmos, ele falou assim: cinturão da verdade, Jesus. Couraça da justiça, Jesus. Sapato, que é o evangelho da paz. Quem é o evangelho? O evangelho é um nome, é Jesus. Quem é a paz? É Jesus. Escudo da fé, quem é que gera fé? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Capacete da salvação, quem é a nossa salvação? É Jesus, irmãos. Sabe o que Paulo estava falando comigo e com você? Sejam plenos em Jesus e orem plenamente em Jesus. Nós vamos ter vitória por causa de Jesus. Então fique com essa palavra no seu coração. Eu quero orar.
Eu quero orar, depois nós vamos encerrar essa live de oração com um cântico. Mas vamos orar, irmãos. O Senhor te trouxe, o Senhor te colocou, o Senhor te deu, o Senhor ministrou no teu coração, o Senhor colocou essa palavra revelada no teu coração aí. Nós vamos orar. Se você está passando por um dia mal, nós vamos orar. Se você está sofrendo contra as ciladas e astutas do inimigo, nós vamos orar. Se os dardos inflamáveis do diabo estão te atingindo, nós vamos orar. Então vamos adentrar na presença de Deus, como guerreiros, como igreja militante. A igreja, ela é militante sim, irmãos, mas vai chegar um dia que essa vai ser igreja vitoriosa, gloriosa no céu. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos lutar, aleluia. Enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos conquistar para o Senhor. Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Jesus, graças te damos pela tua palavra. Nós nos revestimos, Deus, de toda a armadura agora, Deus, para contra-atacar o diabo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos ter verdade em nós, Deus, que no nosso coração possa haver justiça do Senhor, Deus, que os nossos pés estejam no Evangelho, que a paz do Senhor nos reveste, Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja como mente de salvo, daqueles que vão morar no céu, aleluia, aleluia. Deus, que a tua alabaxébia, que a tua palavra é espada, no nome de Jesus nós nos escondemos no escudo da fé, aleluia, e nós estamos orando, e nós estamos orando, e nós estamos clamando por misericórdia, e nós estamos intercedendo por todos os santos. Pai, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia, Pai, se na nossa casa tem luta, batalha, se o diabo está armando, maquinando, se o diabo está arquitetando contra a nossa vida, cai por terra todo lanto da baxébia, mal do diabo bate em retirada, no nome de Jesus Cristo. Deus, ouve esse clamor dessa mãe, Jesus, ouve o clamor desse pai, desse filho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o diabo venha nos vencer. Não permita que essa enfermidade venha matar. Não permita, Deus, em nome de Jesus Cristo. Não permita que esse laço do passarinheiro venha nos prender, Pai, no nome de Jesus. Quebra, anula, Senhor, nos socorre. Socorre, Pai, a tua igreja. Socorre o teu povo, Pai, tenha misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus. Dá a tua bênção. Dá a tua bênção para a nossa noite de sono. Dá a tua bênção para o dia da manhã, dá a tua bênção para o restante dessa semana, Pai, dá a tua bênção nesse emprego, dá a tua bênção nesse casamento, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, clamamos para que o Senhor volte os teus olhos para nós, clamamos, Pai, clamamos por socorro. Tenha misericórdia da nossa vida e nos abençoa, Pai, faz-nos prosperar nessa terra, faz a nossa família prosperar, Pai. Tira a vergonha, tira o opróbrio, Pai. Tira o vertupério, Pai, da nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, toda marca, todo selo, tudo que foi de nós não aceitamos, ó Pai. Nenhum codinome do mundo. Nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma praga desse mundo. Nós não aceitamos nenhum mal desse mundo. Nada das trevas na nossa vida que caia por terra. Dá a tua bênção. Fica conosco e realize em nós o teu querer. Deus, que no nosso coração possa haver paz, que a paz do Senhor reine na nossa casa. Minha irmã, meu irmão, que a paz do Senhor reine na tua vida, que no teu coração a partir de agora reine a paz, que no teu coração agora possa estar, no nome de Jesus Cristo, sendo fortalecido pela força do Senhor. Jesus, levanta o caído, prostrado, abatido. Senhor, não permita, Pai, que a gente venha desistir, olhar para trás, parar. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar, Pai, com fé no nosso coração. Seja conosco e realize em nós o teu querer, em nome de Jesus Cristo, e amém, aleluia, aleluia, Shabadabashebia. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar
aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus.